Fala aí, pessoal, mais um vídeo para o canal aqui, e dessa vez eu vou falar sobre o Plasma 6 e uns temas que eu achei legal para você usar na sua máquina aí. O Plasma ele está bem fluido no seu funcionamento e tal, mas eu não dou como sugestão você colocar ele na sua máquina se ela for menor do que um Intel de segunda geração. Apesar de na minha aqui estar funcionando legalzinho, mesmo com HD mecânico, e sendo aqui um C2D, né, um Core 2 Duo S7400, que é bem fraquinho em relação às máquinas de hoje, para você ter assim, uma experiência mais fluidona e bacana na sua máquina aí, eu dou como sugestão você usar, então, acima de um i3 de terceira geração, mesmo com 4 GB, que aí já vai funcionar legalzinho na sua máquina aí. Também vai funcionar em máquinas mais pererequinhas, se tiver pelo menos 4 GB e vai melhorar ainda mais se tiver um SSD. Mas aí fica por conta e risco de cada um, porque nessa minha máquina aqui eu gosto de usar tanto o Plasma quanto o XFCE. Esse sim funciona legal e você pode deixar ele tão bacaninha quanto é o Plasma na sua configuração normal. E falando em configuração normal, né, o Plasma em si, depois de instalado, ele é basicamente bem funcional e você não precisa botar muita frescura nele, porque as frescuras já vêm todas nele. Né? Enquanto outras interfaces gráficas aí você tem que colocar manualmente, ele basicamente já tem todas as frescurinhas que o usuário precisa. Então, a gente vai ver aqui então alguns temas maneiros para você botar aí na sua máquina. Vem aqui no painel de controle, ou a parte de configurações, você vai vir aqui, ó, configurações rápidas, tema global. Então, esses aqui são os que eu achei mais legais. Então, os que já vêm nele é esse Breeze, esse outro Breeze Dark, esse Twilight, esse Breeze e o Oxygen. Todos os outros foram instalados vindo aqui, ó. Clica aqui, baixar novos, e todos eles vão aparecer aqui nessa parte. Todos esses que eles foram aparecer, eu nem precisei procurar, eu só fui olhando e fui marcando. Aí você tem aqui, ó, instalar. Ó, esse aqui já está instalado e tal. Aí é só você vir, pimba, manda instalar e tal. E ele vai aparecer aqui. E o legal de todos esses aqui é que eles já também instalam, como são temas, né? Tema global, ele vai colocar também para você, eventualmente, aí dependendo também de qual seja. Aquela tela de início que você faz o login, o splash do Plasma, né? Aquela animação que aparece antes de você digitar lá seu nome de usuário e senha. E toda widgets também que você não, que ele já instala também widgets que acompanham o tema, basta só você saber como fazer a configuração dele. Então, de todos esses aqui, então aquele ele tem opções para todos os tipos. Como eu gosto do tema Mac, por causa desse dock aqui, você também nem precisa usar esse dock. Se você gosta do Cairo Dock, que ele é mais animado, você pode até usar o Cairo Dock. Tem vídeo no canal aí mostrando como é que faz isso. Eu gosto desse tipo de configuração, com um painel lá em cima e outro lá embaixo, porque eu gosto de ver aqui certos detalhes técnicos da minha máquina, apesar de já ter aqui o conquinhando aqui as informações para mim. Mas também aqui nesses temas aqui você tem a parte que não tem, por exemplo, esse painel de cima, e esse dock aqui, ele é de ponta a ponta, mas isso aí tudo também é configurável para você colocar na sua máquina aqui. Então, de todos esses que eu mais gostei, se você quer branquinho, ou um tema branco, seria esse aqui. Você clica nele, escolhe aqui o layout, que aí ele vai mudar tudo para você. Eu não vou fazer aqui porque o pessoal do Plasma fez o favor para a gente de tirar o botão de salvar configurações, né, de salvar o seu tema, porque aqui é o tema global, então ele aplica tudo de acordo com o que você quer no tema. Mas você tem isso aqui, ó. Vou dar uma descartada aqui. Você tem isso daqui, ó. Esse é o tema global. Então, o tema global tem esse papel de parede, tem essa cor, tem esse dock e assim por diante. Mas você pode, dentro do tema que você está usando, mudar, por exemplo, cores. Você não quer esse aqui, você quer usar esse mais escurinho, você pode usar esse daqui. Então, você pode combinar várias configurações de cores, ou estilo do Plasma, por exemplo. Assim, ó. Você tem a decoração da janela também. Eu gosto, por exemplo, desse puto aqui do lado direito. Apesar de estar aqui no lado direito, o veado está lá no lado esquerdo. Aí eu também gosto de configurar os ícones, você tem os cursores, então tudo isso daqui, tela de apresentação, de autenticação também, então tudo isso daqui você pode escolher independente
do tema global que você está utilizando. Você pode usar, então, no seu tema global, partes de outro tema para deixar ele mais adequado aí. Aí os putos do Plasma tiraram aquele botão em que você salva a configuração para você ir testando outros temas globais. Por exemplo, se eu for testar algum outro tema aqui para mostrar para vocês como é que fica, esse tema aqui que eu coloquei, já botei as minhas configurações de ícones aqui embaixo e esses de gadgets aqui em cima, vão se perder. Sacanagem isso. Então, por exemplo, no Tarom, vou mostrar aqui, o papel de parede não é esse, claro, é esse papel de parede aqui que está mostrando aqui, né? Esse até que é bonitinho de se usar. Ele mostra esse painel de cima, já com as transparências conforme tem que ser, aqui também. Você então só precisa ter que ajeitar os ícones que você vai querer colocar aqui, que não tem nada demais. Você pode abrir o programa e clicar com o botão direito no ícone com ele aberto e mostrar e pinar no dock. Você pode tirar o que você não precisa. E ele vem com um lançador de aplicativos que não é esse. Esse aqui é o que eu prefiro. No Plasma 5 tinha um legal, que é Stupid Simple Launcher, que não foi portado para o 6. E esse, entre aspas, Stupid, quando você clicava aqui assim, abria um painel grandão aqui, cheio com os ícones, com os seus ícones que você mais usa. E nas próximas janelas são os ícones secundários. Agora não tem mais isso não. Cara, você vem aqui, clica no vou mostrar aqui. Configurar, mostrar alternativas. É esse daqui, quer ver? Você tem o Andrômeda, ele já vem instalado a partir daqueles outros temas que a gente tem lá. Ele não andromedou para me ferrar. Então vamos ver aqui outro. Acho que é esse daqui, o eBay. Vamos ver se ele vai EBA. Olha que bicho. Tá lá. Esse aqui é o Compact Menu. Médiozinho, né? Dá para usar. Esse aqui, então, mostrar a alternativa. Agora eu acerto. Andromeda Launcher. Pronto, mudou. Ficou meio feinho. Bestão, não gostei também. Mostrar a alternativa. O App Bay, acho que agora muda. Não achei muito legal, não. Tá? Vamos configurar o App Bay e a gente tem que mudar aqui umas configuraçõezinhas. Eu vou tirar esse favoritos. E aqui eu vou colocar... Acho que esse aqui fica legal. Vamos ver aqui... Então aqui, ele mistura tudo, porra, aí é foda. Se ainda tiver essa primeira página, você colocar o seu ícone mais usado e o resto é o resto, principalmente eu que tenho 3 interfaces gráficas aqui, até ficaria funcional, mas não achei legal não. Aí vamos ver aqui, mostrar a alternativa de novo. Vamos ver o outro. Compact Menu eu já mostrei. Lançador, esse aqui. Esse aqui é mais ainda, mas também funciona legal. Porra, ele vai e abre o KDN Live, é foda. Mostrar a alternativa de novo. Você tem o menu do 11 também, menu de painel de aplicativos. Vamos ver esse aqui, painel de aplicativos. É até interessantezinho esse aqui até que eu gostei, viu? Depois eu vou experimentar ele de modo mais. Mas por enquanto o que eu gosto mesmo é esse aqui, o lançador de aplicativos. Funciona para mim, aqui são os favoritos que eu uso. Ou então esse daqui que eu fico botando aqui, muito dificilmente eu procuro por esses outros itens aqui. Vou fechar esse puto. Então, a situação é essa daqui. Você pode usar, então, os temas normais, digamos assim, né? O tema global, que cada um tem o seu próprio tipo de cor, de letra, o painel, como ele é configurado, se tem painel em cima e embaixo. E no Tahoma ele já vem com isso daqui. Eu gosto do KDE, do Plasma, porque aquele menu de arquivo, editar e tal, que tem em certos programas, por exemplo, vamos ver aqui. Vamos ver esse, que é o Excel. Está carregando. Então, no Plasma, aí quando o programa é compatível, ele tira esse menu daqui, que ficaria aqui, eventualmente, no programa. E se você tiver num notebook ou num computador que seja a resolução HD, você ganha espaço. Inclusive o KDE Live, ele, em vez de você ficar preso só com aquelas 2 janelinhas aqui de vídeo, você, nesse modo, como o menu vai lá para cima, você ganha 3 espaços de vídeo, e se você usar o modo full screen do KDE Live, você consegue ver os 4 que seria o mínimo para você poder fazer edição de vídeo decentemente aí na sua máquina. Aí quando você fecha, aí some lá a parte e volta para o que é.
E nisso daqui você tem o seguinte, isso aqui é um widget que se chama Command. Então, por exemplo, adicionar é esse aqui, ó, que ele vem instalado junto com aqueles temas que eu mostrei lá. Então aqui, Command, é esse aqui. É pegar, puxar e, por exemplo, vamos configurar aqui, ó. Por exemplo, a minha CPU, o comando para você dar ali para mostrar aquela CPU lá, a porcentagem dela, seria esse nome aqui, CPU. E aqui você tem um lance de aparência, né? Você muda a letra, deixa ela em bold ou não. Então eu sempre tento deixar tudo magrinho, mas visualmente agradável para eu ter espaço aqui para as coisas que tem que abrir aqui para eu poder trabalhar. Usar a máquina, né? Aí vamos ver aquele outro ali. Aquele outro ali é memória RAM, é uso e total, configurações do painel. Eu vou ver esse aqui, ó, configurar. Então o comando é esse grandão aí. Quando ele vem automático, quando ele vem já com esse comando, ele vem na parte padrão dele, do tema, ele vem com esse comando aqui para mostrar a data. Aí eu tirei e coloquei esse comando aí que vai estar, né, todos os eventuais comandos necessários aí para fazer isso daqui, vai estar na descrição do vídeo ou então num comentário pinado que eu vou deixar nos comentários. Comentado, né? No comentado, ó. Aparência, a mesma coisa. Esse aqui é um widget que você pode instalar fazendo isso daqui, ó. Adicionar widget, baixar novos, tá aqui. Obter novo e procura por NetSpeed, que é esse aqui, ó. NetSpeed widget. Aí você pega e puxa para cá e você lá, depois você vê como é que você quer que ele fique. Se você quer que ele fique assim um em cima do outro ou um do lado do outro, isso aí vai depender muito também do seu tipo de espaço, do tipo de espaço que você tem na sua máquina. E aqui é a área de notificação, né? Notificação dos painéis. Então aqui, não é isso não. Aqui, configurar, aqui. Aí, tudo pequeno, e aqui eu só deixei mostrando o que eu uso, que é o conteúdo da área de transferência, que eu faço muita cópia aqui, ó, para meus tutoriais e tal. Aqui a parte de microfone e de som, a parte de redes, o volume, e o resto que eu não quero que apareça fica aqui, escondidinho, só vai aparecer se precisar, que é o tal do visível quando relevante. Então o que eu não quero que apareça fica desativado mesmo e está acabado. Aí fechou. Você pode também botar a data, mesma coisa. Você vem aqui, adiciona o widget. Acho que é data ou calendário. Ih, acho que é date. Também não é esse. Aí, porra. Tá, relógio digital, é esse aqui, ó. Você pega e puxa para lá. E mesma coisa, você configura do jeito que você quiser. Configurar, tá aqui, ó. Mostrar, configurar relógio digital. Aí você faz aí as configurações conforme você desejar. E aqui é a mesma coisa no painel de barra. A gente viu aqui como é que você pode fazer a alteração entre os diversos modos de... Vamos ver esse menu aqui do menu do 11. Menu do 11. Também achei besteira. Mostrar a alternativa. Eu vou deixar o meu, que eu gosto. Legal. Aí você pode vir, botão direito, configurações do painel. E aqui você pode, né, se você não quer aquele lá de cima, você pode tirar, você pode mudar de flutuante para normal. Você aumenta ou diminui aqui a grossura do painel. E você tem essa opção aqui do gerenciador de tarefa apenas com ícones, que é essa parte que está aparecendo aqui. Você pode configurar. E aqui você pode aumentar ou diminuir o espaçamento, botar mais de uma linha e outras coisas aqui. Mas do jeito que vem, está bem funcional. E entre esses temas aqui, eu também escolhi os melhorzinhos no sentido de ele não mostrar alguns contornos de janelas e tal em modo serrilhado. Né? Então todos esses aqui, principalmente, por exemplo, esse branquinho aqui, esse aqui é o light, esse aqui ele deixa um desses aqui, ou é esse aqui, ou é esse aqui, ele vai deixar o seu sistema com a cor mais ou menos do macOS mesmo, branco com partes azuis, que é o padrão da interface gráfica lá do macOS. Se você não gostando, você pode mudar então, conforme você quiser, e também, como eu falei, usando outras partes, outros estilos de aplicativo para deixar. Por exemplo, vamos botar aqui um estilo do Plasma. Não. É de cores. De cores. Eu gosto mais desse aqui. Então, deixa eu ver aqui. Cor de destaque. Vamos botar esse aqui. Então, já ficou mais cinzinho. A gente vem aqui, abrindo aqui o programa. Então tá, isso aí depende também muito do gosto pessoal
de cada um. Deixa eu botar aqui ao que estava antes. Eu nem sei se era isso. Se não vai ficar sendo. Vamos ver aqui qual era o do Mac Venture Night também, é o que deixa branquinho. Anti-Dark, Renda Fluent Light, Mac Sonoma. Ih, cacete, peraí. Qual que eu estava usando? Apple Tahoe e Dark. Apple Tahoe, Apple... Ih, será que não vai ter? Apple Tahoe e Dark. Que engraçado, não tem. Enfim, vamos ver se é aqui. Ficou lá, bonitinho. Também não tá? Enfim, então isso aí, né, são os temas legais que eu uso na minha máquina aí, eu também dou como sugestão para usar. Lembrando, mais uma vez, máquina, apesar de funcionar bem na minha, que a perereca, o Plasma eu recomendo para i3 de segunda geração para cima, com 4 GB de memória, porque funciona na minha, porque eu sei o que eu posso abrir e a capacidade da minha máquina. Eu não vou ficar com 50 abas do navegador aberto no Xvideo, que os 4 GB vão embora rapidinho. Mas se você tiver uma máquina já boa mesmo, já de quarta, de sexta geração e tal, então o KDE, o Plasma vai funcionar legal. Eu não ando dando muita sugestão de Gnome não, porque o Gnome está ficando muito palhaço com as coisas que eles ficam escondendo e tirando e tentando facilitar a vida do usuário, ferrando a vida do usuário. É engraçado isso, né? Tem outras interfaces gráficas? Tem. Cinnamon, como é que é aquele Mate, pô, sinceramente, as três são essas, é XFCE, que funciona bem em qualquer máquina pirulito que você tem aí, dá para deixar tão bonito quanto e funcional também do que o Plasma, o KDE e assim, o Plasma, né? E assim, muito na má vontade mesmo o Gnome, porque o resto é apenas opinião minha, não estou dizendo que as outras interfaces gráficas não prestam. Se elas não prestassem, não teria tanta gente usando e os desenvolvedores não iam continuar dando continuidade, né? Olha a redundância, ó, continuando a dar continuidade ao desenvolvimento da interface gráfica se não servisse para alguma coisa. E o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí. Então já sabe, né? Gostou do vídeo? Não esquece daquele pixzinho pro VEC continuar colocando conteúdo útil no canal. Né? Aí se você não for inscrito, se você se inscreva no canal, marque as notificações, dê aquele joinha no vídeo, dá aquele comentário maneiro na parte de vídeo lá, mostre para os seus amigos, divulgue lá nas redes sociais, né? Falando do velho maluco lá, que fala pra cacete e ensina coisa decente, em vez de ficar só de orelhada. E depois a gente vem com outro vídeo de maneira aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!